Quero saudá-lo no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar consigo uma reflexão na Palavra de Deus, a qual intitulamos Filhinhos, amem-se tal como eu vos amei. A base é João capítulo 13, versículos 33 a 35 e também João capítulo 15, versículos 12 a 17. Mas antes, peçamos a Deus para orientar a nossa mente e o nosso coração enquanto refletimos em algumas verdades da Sua Palavra sobre como nós devemos amar-nos uns aos outros. Deus, nesta hora, queremos encomendar a vida, a mente, o coração de cada um que está a acompanhar esta ministração a Ti, Senhor. Fala conosco enquanto refletimos e meditamos na Tua Palavra. Tem liberdade para agir nos nossos corações, para que os Teus planos e propósitos sejam cumpridos na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler João capítulo 13, versículos 33 a 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a passagem de João, capítulo 13, versículos 33 a 35. No mesmo livro, ou Evangelho de João, lemos capítulo 15, versículo 12 a 17, as seguintes palavras. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. Digo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Amor é a palavra que todos os dias nós ouvimos. Na rádio, na televisão, na internet, no jornal, nas conversas, na escola, em casa, na igreja. Amor, amor, amor. Mas que amor é esse com o qual Cristo ordena que nós nos amemos? Nós vamos ver pelo menos 7 pontos a respeito deste amor fraternal, este amor uns pelos outros. Em primeiro lugar, Jesus diz aos seus discípulos estas palavras no momento crucial da sua vida. No momento em que ele ia ser oferecido em sacrifício pelos seus pecados e pelos meus pecados. No momento da Santa Ceia, a ceia que Jesus
tomou com os seus 12 discípulos. Nesse momento, naquela noite, ele disse estas palavras. Eu queria frisar aqui a primeira parte da frase onde ele manda que os seus discípulos se amem. Ele diz filhinhos, filhinhos. A palavra filhinhos no original grego é teknios e é uma palavra que fala de aproximação, fala de intimidade, fala de aconchego. É esta palavra com que Jesus nos chama. Faz-me lembrar no Antigo Testamento quando Deus diz: não temas, ó bichinho de Jacó. É o carinho, o esmero, a ternura com que Deus nos ama. É esta a imagem que nós encontramos em Cristo, que está para dar a sua vida na cruz do Calvário e naquela ceia, onde ele fala daqueles elementos, o sangue e o pão. Ele fala do seu amor e ele diz filhinhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Expressão de afeto. O que ele quer que os seus discípulos saibam? O que ele quer que nós façamos, você e eu? Ele diz: um novo mandamento tenho para vocês. Este termo novo mandamento nós encontramos apenas aqui em João e também na primeira e segunda epístolas do mesmo autor. João escreve ou traz estas palavras no Evangelho e também depois nas suas epístolas. Há de ser um momento que de facto marcou e trouxe um impacto profundo na vida de João. Pedro, Tiago e os outros discípulos estavam ali presentes. Mas João teve um vislumbre muito profundo deste amor, porque ele viu, percebeu, sentiu o amor que estava emanando do coração de Jesus. Não eram palavras de um poeta, não eram palavras de um filósofo, era uma vivência, era uma realidade que estava no coração de Jesus, que ele deixou transparecer através dos seus lábios. Um novo mandamento eu tenho para vocês. Esta expressão, como disse, está em 1 de João também, 1 de João, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 7 e 8 para perceber que dimensão é que João viu neste amor, neste testamento ou neste mandamento. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio ouvistes ou tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Ora, este é o mandamento do amor. Nós gostamos de falar sobre mandamentos. Conhecemos o decálogo dos 10 mandamentos e conhecemos outros mandamentos mais. Mas Jesus disse que todos os mandamentos resumem-se em 2 principais. O primeiro, que é o maior de todos, é: amarás a Deus acima de todo o teu entendimento, acima de todas as tuas forças,
de todo o teu ser, amarás a Deus em primeiro lugar. O segundo mandamento, semelhante a este, é: amai-vos uns aos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Interessante, não é? Até aqui nós temos aprendido, temos ouvido que eu devo amar o meu próximo na medida em que eu me amo a mim mesmo. Se você se ama até 6, então amar o seu próximo até 6. Mas Jesus diz: um novo mandamento eu tenho para vocês. Este novo mandamento qual é? Ainda na primeira epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 10 a 11. Diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, assim também devemos nós amar uns aos outros. Eu não sei se o irmão percebeu muito bem estas palavras. Jesus disse, e João replica estas palavras: amai-vos como eu vos amei. É profundo, não é? Ora, como é que Jesus nos amou? Jesus disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelo outro. Significa colocar o outro em primeiro lugar. A Bíblia diz: ninguém atente unicamente para aquilo que é seu, mas também para o que é do outro. Significa eu dar primazia ao meu irmão. Tal como eu vos amei, eu ordeno que vos ameis uns aos outros. O novo mandamento não é um novo mandamento, é uma nova maneira de encarar o amor. É amarmos-nos uns aos outros seguindo o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo qual foi? Como é que Cristo nos amou? Voltemos a João capítulo 15. Agora já não é a epístola, vamos de volta ao Evangelho segundo o mesmo autor, João. Capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim significa tal como, da mesma maneira, com a mesma intensidade, tal como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E você e eu, é assim que temos amado? Até que medida é que nós amamos aos outros? Ou eu amo até? Eu amo se. Eu amo quando. É assim que Jesus ama você? É assim que Jesus ama a mim? Ou é assim como Ele nos amou? Do modo como eu vos amei, assim amai-vos vós também. Este amor sacrificial, lembre-se, é aquele que trouxe a salvação à nossa vida. Este amor está sendo anunciado no momento da ceia. Recorde-se, foi diante do momento da ceia que Jesus pronunciou estas palavras. Aquele momento em que Ele está chegando para dar a sua vida na cruz, Ele diz:
apontando para a obra que iria realizar no Calvário. Quando ele vê aquela obra que ele vai realizar, que é a expressão máxima, o ápice, o apogeu, o clímax do amor de Deus, quando ele está a tentar transportar os seus discípulos para visualizarem esse amor, ele diz: assim como eu vou demonstrar o meu amor na prática, assim eu exijo que vocês, se me amam, também se amem. Este amor focaliza-nos à cruz, coloca-nos a olhar para a cruz. Cruz é entrega. Ele se entregou por nós. Em Isaías capítulo 53 está escrito que ele foi torturado por nós. Os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores estavam sobre ele. Ele foi ferido por causa de nós. Ele se entregou. Ele se entregou àquele que julga com justiça. Ele se entregou por nós. E nós também devemos nos entregar a Ele e à sua causa. Cruz é entrega. E sem amor não é possível nós nos entregarmos. Há muitas entregas. Há entregas por fanatismo. Há entregas por uma paixão. Há entregas para ganhar dinheiro. Mas aqui estamos a falar de uma entrega por amor a Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Este é o fundamento, este é o foco, esta é a perspectiva de Deus. Cruz também é morte. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz se queres me seguir, disse Jesus. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz em cada dia e siga-me. Então, é negarmos-nos a nós mesmos, como Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, isto é, eu já morri. Agora, Cristo é que vive a sua vida por meu intermédio. Então, se nós queremos seguir a Cristo, nós devemos perceber, saber que exige a morte do meu eu, a morte dos meus direitos, a morte do meu prazer. Ele me ofendeu demais, ele passou a medida. Ele excedeu os limites, agora não mais. Não é assim que nós temos feito? Pense, não é assim? Você se recorda daquela irmã? Lembra-se daquele irmão? Aquele irmão chato? Aquela irmã inoportuna? Aquele vizinho que lhe faz perder o sono? Excedeu os limites. Eu não posso admitir tanta afronta. Cristo diz: se queres me seguir, nega-te a ti mesmo. Às vezes, nós temos que sofrer o dano por causa deste amor. Não é fácil, não é? Há um preço a pagar. Seguir a Cristo não é tão fácil assim. Um homem que quis ganhar o reino dos céus, ele teve que vender todas as suas preciosidades. Vendeu tudo quanto tinha para poder ter o grande talento, a grande pérola. Há um preço a pagar, com certeza. Então, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz. Cruz é obediência.
Paulo diz também aos Filipenses que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ficar igual a Deus. Antes, ele se humilhou, ele se despojou, ele se despiu completamente e humilhou-se até se tornar homem, tomando esta forma de carne. E quando já estava na carne, não achou que bastava, humilhou-se ainda mais e obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, por causa da obediência, por causa do amor que ele tinha a Deus, ele obedeceu até a morte. Cruz também é perdão e reconciliação. É reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, porque somos embaixadores da parte de Deus. Por isso, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele colocou em nós este ministério da reconciliação. Mas como é que nós vamos anunciar que os homens devem e podem reconciliar-se com Deus quando nós mesmos não estamos reconciliados uns com os outros? Você já se reconciliou com o seu amigo, com seu irmão, com seu patrão, com seu funcionário, com a sua esposa, com seu marido? Como é que nós vamos falar ao mundo de que eles devem se reconciliar com Deus? Isto é, como é que vamos pregar o Evangelho, o ID de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós não nos reconciliamos? Eu fico triste e até revoltado e envergonhado quando vejo alguns de nós que estamos nas igrejas e que falamos mal uns dos outros, falamos mal da outra igreja e não nos entendemos e às vezes agimos mais perniciosamente do que alguns partidos políticos. É triste quando às vezes o mundo que não conhece a Deus encontra alguns valores no humanismo para o Ubuntu, para a unidade, para a aproximação, e nós que vivemos ou que dizemos viver no amor de Deus, não nos suportamos uns aos outros e nos odiamos e nos degladiamos e nos mordemos uns aos outros. Onde é que está de cristão nesta atitude nossa? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Se você não consegue reconciliar-se com seu irmão, com seu marido, com a sua filha, então você está fora do prisma, está fora da perspectiva. Que Deus tenha misericórdia de nós. O amor é sacrificial. O amor nos leva à cruz, negarmos-nos a nós mesmos, entregarmos-nos, morrer para nós mesmos, a obedecermos e a vivermos o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Cruz é perdão. Na cruz ele adquiriu o perdão pelos nossos pecados e nós devemos também perdoarmos-nos uns aos outros. Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando tu orares, diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Do mesmo modo como eu perdoo o meu irmão, eu peço que tu perdoes os meus pecados. Está lá em Mateus capítulo 6, você pode ver essa oração. Deus vai nos perdoar na medida em que nós perdoamos o nosso irmão. Quanta coisa errada você e eu não temos feito contra Deus. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, você sobreviveria, escaparia eu. Eu vou repetir a pergunta.
Se Deus nos tratasse em conformidade com as nossas transgressões, algum de nós escaparia. A Bíblia diz no Salmo 103 que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se Ele nos perdoa, nós também devemos perdoar. O perdão é expressão de amor. Filhinhos, amem-se, tal como eu vos amei. Amor é também o nosso passaporte válido. Passaporte válido. Porque você pode ter um passaporte que caducou, pode ter um passaporte que expirou, ou pode ter um passaporte sem visto. E em alguns países você não pode entrar sem ter visto. Em 2009, eu devia dar uma formação em Angola e dancei durante muito tempo para ter o visto para entrar em Angola. Para quem sabe, Angola é um dos, talvez 3 ou 4 países mais difíceis de você ter o visto para lá entrar. Pelo menos nessa altura. E foi tão difícil. Eu até tinha passaporte, mas não podia viajar sem ter um visto. E depois, quando fui às Maurícias, eu tinha visto. Mas cheguei e no aeroporto quase me prendiam. Com passaporte e com visto. Aliás, não tinha visto. Mas perguntaram como é que você entra aqui sem visto. Eu disse, olha, eu venho de Moçambique. Moçambique pertence à SADC. E há um protocolo a nível desta região que me isenta de ter um visto para aqui entrar. E apresentei-me e depois de complicarem, eles viram que não tinham razão, porque o meu passaporte era passaporte válido. Qual é o passaporte? Qual é o visto para que o mundo saiba que nós pertencemos verdadeiramente ao reino de Cristo? Jesus dá a resposta. Sabemos, a Bíblia diz assim, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O visto, ou o passaporte, ou visto, a nossa identidade ou a nossa identificação é o amor. Não é a que denominação você pertence. Isso pouco me importa se você é da Igreja Batista, é da Assembleia de Deus, é da Universal, é da Pentecostal, é da Tradicional, é dos emergentes. Não me importa a denominação a qual você pertence. E Deus não vai perguntar isso quando você chegar lá à porta do céu. Isso nem vai ser mencionado. Deus está nem aí, como se diz, para a sua denominação. A sua denominação serve para você e os que estão nela se conhecerem e ponto final. Não tem nada a ver com a salvação. Para a salvação, você precisa arrepender-se dos seus pecados, receber a Cristo como seu Salvador e deixá-lo ser Senhor da sua vida. Como é que eu posso saber que passei da morte para a vida? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aleluia! Porque amamos os irmãos. Mas parece que isso não ficou muito claro. E então ele disse no capítulo 2, versículos 9 a 10. Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. Se você tem ódio contra alguém, é com muita tristeza que eu tenho que lhe anunciar que você
não conhece a Deus. Você está perdida, está perdido. E se você morrer nessa situação, você vai para o inferno. E no fim dos tempos, o inferno será vomitado no lago de fogo de enxofre. Quem odeia seu irmão permanece nas trevas. Você está perdido. Não importa se você anda na igreja, é evangelista, é diácono, é pastor, é apóstolo, é bispo, é arcebispo. Isso não importa. Se você odeia a seu irmão, você está morto, está desconectado, está desligado de Deus. Quem ama seu irmão, esse sim permanece na luz. Glória a Deus. Até que nível deve ir o nosso amor? Até quanto devo amar a minha sogra? Amar o patrão que me expulsou sem justa causa e nem sequer me indemnizou? Amar o meu pastor que me enganou com falsas doutrinas e até me fez desviar? Devo amar a ele? Amar o esposo ou a esposa que me traiu? Nós devemos não só amá-los, mas até amar os nossos inimigos e orar por eles. A minha pergunta é: quando foi a última vez que você orou pelo seu inimigo? Eu posso ver a cara feia que você está fazendo. Amar pelos meus inimigos? Até me lembro a última vez que eu disse: oh Deus, deixa cair fogo sobre ele. Esses incircuncisos que me perseguem, Deus, castiga-os, arrebenta-os, não é? Não, não é isso que eu estou a dizer. Jesus disse, é melhor lermos para nós percebermos melhor. Porque nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. E orar é interceder. Aqui significa interceder. Interceder significa colocarmos-nos no lugar daquela pessoa. É como se eu tivesse que ser preso por uma infração que pratiquei. E você se oferecesse para cumprir a pena em meu lugar. É você chegar lá e interceder como se fosse você quem praticou aquilo. Interceder é colocar-se na brecha, colocar-se no lugar da pessoa por quem estamos a orar. E isso envolve amor, porque não vai ser possível você orar dessa maneira enquanto a hipocrisia está nos nossos corações, enquanto não amamos de verdade. E João diz, filhinhos, amemos de verdade e não de palavra, amemos de obra, na prática. Leiamos então o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 47. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. O irmão João, que pertence ao partido das mangas, deve amar a irmã Joana do partido das tangerinas. Bendizei os que vos maldizem. Não é para escrever palavras mentirosas, dizer que sim, ela é bonita ou ele é inteligente. Não, é bendizer de coração. Bendizer é falar bem daquele que fala mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. É isso mesmo. Uma vez eu vivia no centro da cidade de Maputo e eu vivia no terraço. E lá nas flats, vivia alguém muito importante, não é? Na sociedade.
muito importante, estudado, formado na Europa e com seus negócios cá. E certa vez eu tinha um minibus, estava mal colocado. Mal colocado não, vivíamos num lugar onde não havia espaço. E os seguranças lá embaixo sabiam que se por acaso alguém bloqueasse o carro de outrem, quando o dono quisesse sair, era só chegar lá e chamá-lo. E eu sempre fazia assim. Dessa vez, quando chegou a hora para eu ir ao serviço, cheguei lá embaixo, tive que deixar o carro e correr para apanhar o chapa, porque o meu querido vizinho esvaziou-me os pneus, os 4 pneus. E àquela hora não havia nada a fazer, senão ir-me embora de chapa. Eu fiquei revoltado. Mas graças a Deus o Espírito veio para me confortar e pedi para que Deus o perdoasse pelo seu buçalismo, pelo seu nível tão baixo de atitude. Mas a Bíblia diz: fazei bem aos que vos odeiam. E depois veio uma oportunidade minha de agir por bem e o Senhor me capacitou a mostrar beatitude. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o objetivo? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Agora Jesus entra numa argumentação. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre os bons e sobre os maus. E a chuva deixa sobre justos e injustos. Estamos a precisar muito de chuva neste tempo em que a terra está seca. Mas, normalmente, quando chove, não cai chuva nas fletes daqueles que são da igreja e nas casas daqueles que não vão à igreja é que não cai a chuva. Deus faz com que as suas bênçãos recaiam sobre bons e maus. E ele diz: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se você ama apenas aquele que lhe faz bem, que diferença há? Você não precisa ir à igreja para fazer isso. Você não precisa aceitar a Cristo para agir assim. O diabo ama os seus funcionários, os demônios. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ama os seus amigos. A nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Nós devemos amar acima da medida. Eu estou quase a terminar. Eu trago esta notícia triste e boa ao mesmo tempo. É que para si e para mim, este amor é impossível. E o senhor filósofo poderá dizer: esse senhor está a filosofar. Isso não é possível. E eu tenho que concordar que de facto não é possível. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esta vida baseada no amor é a essência da vida cristã. Ela não é natural ou humana. Portanto, é verdade, sim. É impossível você amar dessa maneira. Eu não consigo amar assim. Nenhum de nós pode amar assim. Porque esse amor
é sobrenatural. Não é o amor carnal, não é a paixão, não é a simpatia, não é o prazer que recebo em troca dos bens que você me dá. Esse é o amor humano. Nós estamos a falar de um amor sobrenatural que emana de Deus, que vem de Deus. Esse amor ninguém pode produzir. Você pode andar 30 anos na igreja e aprender toda a teologia, mas você não há de conseguir produzir esse amor. Este amor só é possível quando você e eu nos negarmos a nós mesmos e dizermos como Paulo, não apenas dizer e viver como Paulo, já estou crucificado com Cristo. Isto é, eu já morri para mim mesmo. E deixar que Cristo, que é o único que ama nessa medida, Ele mesmo viva esse amor. Ele mesmo ame desse modo, usando esta pessoa que está falando consigo. Quando Cristo habita em mim e Ele se torna o meu Senhor, Ele tem liberdade para amar por meu intermédio. E é isso que diz em João capítulo 1, versículo 12. Primeiro no versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E então no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Não lhes deu uma informação, não lhes deu uma dica, não lhes deu uma instrução. Deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Poder para ser. Poder para ser. Para você ser filho de Deus, você precisa de poder, isto é, da capacidade que vem de Deus. É essa capacidade que vem de Deus. Na verdade, que capacidade é? É a natureza de Deus que entra na minha vida. Essa natureza, a Bíblia diz que nós fomos gerados de uma nova natureza. Nós temos a semente de Deus em nós. A Mbeu e a Chiquembo, aquela que é a semente de Deus, está plantada em mim. E então, quando eu dou liberdade ao Espírito de Deus através da leitura, meditação e obediência à palavra dele, o que vai acontecer é que essa semente de Deus em mim, semente divina em mim, começa a germinar e começa a afetar a minha mentalidade, afetar o meu pensamento, afetar o meu caráter, minha personalidade, o meu temperamento, todo o meu ser. Daí às tantas, já não há quase mais nada de mim, porque a semente de Deus tomou total controle da minha vida. Aí eu vou amar de maneira sobrenatural. Por quê? Porque Deus, por Ele e para Ele, são todas as coisas, a fim de que em tudo Ele seja glorificado. Esta preciosidade que é o amor de Deus é como um nardo puro, algo precioso que é colocado nestes vasos de barro que somos nós, para que Deus receba a glória, para que o mundo todo diga: vejam como eles se amam, como eles são um. E aí digam: mas como é possível? E quando eles nos perguntarem a razão dessa maneira de viver, nós dizermos: é tudo dele, por ele e para ele. Não vem de nós, vem dele, para que ele seja glorificado. Glorifiquemos então a Deus, exercitando o seu amor, amando-nos uns aos outros, tal como ele nos amou. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, na qual temos refletido neste momento. Pedimos, Senhor, perdão por todas as atitudes
egoístas, a nossa vida egocentralizada, Senhor, olhando apenas para o nosso nariz, olhando apenas para aquilo que são os nossos direitos, as nossas capacidades. Ó Deus, faz-nos humildes o suficiente para que admitamos que sem Ti nada podemos fazer. E dá a cada um de nós a verdadeira visão do amor com que Tu nos amaste de tal maneira, ao ponto de teres sacrificado a Teu próprio Filho naquela cruz, na cruz do Calvário. E que nós, Senhor, nos focalizemos neste amor de tal maneira que em troca também entreguemos as nossas vidas pelos nossos irmãos, amando uns aos outros como nos tens amado. Abençoa cada vida, Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, tal como eu vos amei. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.